Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Diz assim o texto: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: e por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Altíssimo Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, pedindo a sua bondade, pedindo a sua graça, pedindo a sua misericórdia, pedindo que o Senhor venha falar conosco por meio da sua santa e bendita palavra. Como eu sempre em minhas orações faço, Deus, mais uma vez eu peço que o Senhor fale através de mim. Apesar dos meus pecados, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas fragilidades, fala através da minha vida, Senhor. Que a unção do Teu Espírito, Pai. Ah, Deus, o poder que está contido nesta palavra, Senhor, venha penetrar nos nossos corações e nos conduzir a uma vida de discipulado, a uma vida de transformação, Deus. É no nome de Jesus que eu oro, pedindo a sua misericórdia sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar com vocês, mais uma vez nesse assunto que nós estamos propondo ao longo desses 2 próximos meses, falar sobre discipulado. A ideia aqui é fazer com que todos nós venhamos alcançar uma compreensão sobre o que significa ser discípulo de Jesus. Sabemos que é uma dificuldade enorme para todos nós superarmos algumas situações de nossas vidas. Sabemos que existe uma dificuldade enorme para cada um de vocês que está aqui nessa noite me ouvindo, seja na área que for, superar alguns problemas que se apresentam na nossa vida e às vezes a gente não sabe exatamente como lidar com algumas coisas. Nós não temos resposta para tudo,
E a Bíblia também não se encarrega de nos responder todas as coisas. Mas o fato é que Deus, Ele envia seu Filho Jesus com o objetivo de que nós tivéssemos um modelo, um exemplo, alguém que se tornasse parâmetro para a nossa vida em todos os sentidos, em todas as áreas. Jesus é o modelo. Jesus é o nosso único e perfeito parâmetro de vida. Mas o texto que nós lemos é apresentado uma grande multidão que se simpatizava com Jesus e o seguia, assim também como alguns dos seus discípulos, os 12. E a Bíblia vai dizer que esta grande multidão, como no texto que nós lemos, por alguma razão eles vão deixar de seguir Jesus. Por alguma razão eles vão se afastar de Jesus, porque me parece que as palavras do Cristo se tornarão difíceis demais para que eles venham aceitar ou compreender aqui nesse discurso de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6. As palavras de Jesus se tornam pesadas ao ponto de uma grande parte destes que seguiam, disserem o seguinte: não dá mais, vamos cada um seguir o nosso caminho, porque ficou difícil o negócio, ficou complicado. E as palavras de Jesus então geram escândalo para estes homens que o seguiam, porque ela está sendo difícil digerir, descer para a sua compreensão, porque era complicado admitir uma nova forma de enxergar a vida segundo a sua proposta, a proposta de Jesus. Jesus está apresentando ideias figuradas, e ele vai dizer algo assim. Gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 47 do capítulo 6, por favor. Olha só o versículo 47 do capítulo 6. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E aí Jesus vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Talvez vocês digam: pastor, mas qual é a complexidade, o problema do que Jesus está falando, que vai levar com que estes homens, de alguma forma, deixem de seguir a Jesus, se afastem de Jesus, queiram fugir desta presença do Cristo? Primeiro, Jesus está apresentando aqui a seguinte verdade: quem crê em mim tem vida. Segundo, ele está dizendo: olha, gente, eu sou o pão que alimenta. Terceiro, Jesus está dizendo assim: vossos pais comeram de um pão que não garantiu a vida eterna. Aí ele vai fechar no versículo 50 e 51, dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ei, todos vocês que me ouvem, entenda uma coisa, eu sou maior do que Moisés. Isso vai provocar um conflito enorme
cabeça desses judeus. Como assim? Você está dizendo que as suas palavras, que você é alguém que detém a vida. Você está dizendo que você é alguém que alimenta. Você está dizendo que você é alguém que proporciona uma vida e é uma vida eterna. E para complicar mais, você está dizendo que você é maior do que Moisés, porque os nossos pais, que são os que andaram com Moisés, comeram do pão, do maná que desceu do céu, e você está dizendo que eles não foram saciados? Isso é difícil para nós aceitarmos aqui. Convenhamos, o Galileu, Nazareno, filho do José, filho da Maria, é difícil aceitar essas palavras que você está dizendo aí. Não existe ninguém maior do que Moisés. Não existe ninguém maior do que Moisés. Onde você está com a cabeça? As palavras de Jesus, então, se tornaram duras. Porque nesse momento, elas mexiam com a forma que estes homens enxergavam a história. O maior é o Moisés. E agora ele vem dizendo que existe um que dá vida, que ressignifica a história, e ainda se diz ser maior do que o nosso grande profeta e líder Moisés. Isso é demais. Para esses camaradas, para estes discípulos, isso é demais. Além de mexer com a forma com que eles enxergavam a história, as palavras de Jesus estão mexendo com a crença desses homens. As palavras de Jesus estão perturbando a alma destes homens. Porque Jesus está propondo a eles enxergar o passado a partir de uma nova perspectiva. Jesus está propondo para estes homens, que nós não sabemos aqui quantificar, não sabemos dizer quantos eram, que estavam com Jesus nesse momento, mas era uma porção de gente. Ele está propondo para estes homens olharem para o passado e enxergarem agora este passado a partir de uma nova perspectiva. E aí o versículo 57, versículo 58 do Evangelho de João, capítulo 6, vai dizer assim, se você puder acompanhar comigo, veja só. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É complicado para estes judeus aceitarem esta proposta. É complicado para estes judeus aceitarem esta mensagem. Até porque Jesus está dizendo que, olha, de uma forma figurada, claro, né? Que a sua vida proporciona uma mudança tão grande, ao ponto de dar um sentido tão diferente, que ela produz vida para toda a eternidade. Diante destas palavras, a Bíblia vai dizer que alguns destes homens, dos discípulos que seguiam Jesus, o abandonaram. Veja só o versículo 66 do capítulo 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aqui eu percebo algumas coisas, irmãos, que é o seguinte: a realidade que esses homens viveram, ela não é em nada diferente da realidade que nós, a igreja do século 21, vivemos.
Porque se nós hoje ouvimos alguma coisa que destoa da forma com que nós entendemos a vida, possivelmente nós deixaremos de seguir aquilo que estamos inseridos, aquilo que estamos envolvidos, e buscaremos novos caminhos. Eu consigo perceber que o versículo 66, que apresenta estes homens abandonando Jesus, revela que no nosso tempo não é nada diferente, porque se não gostamos de algo, procuramos um lugar que preencha a nossa necessidade e que dê um sentido à nossa busca. E geralmente nós encontramos este sentido a partir de experiências que nos fazem ficar dependentes dessas experiências. Deixa eu explicar melhor o que estou querendo dizer. Às vezes nós nos tornamos, como dizia um professor na faculdade, verdadeiros droguistas, drogados, dependentes de certas coisas na vida, que talvez você diga: ah, Fernando, mas que mal tem eu ser dependente de experiências subjetivas na vida cristã? O mal é que, para nós, Deus só vai ser Deus se Ele se manifestar por meio de um raio. O problema de você ser dependente por experiências é que o significado da sua fé só vai ter sentido se você experimentar a visão de um anjo. O fato é que a vida cristã só vai ter sentido para você se você experimentar em um culto alguns arrepios, e aí você vai dizer: opa, o culto hoje foi, fechou. Estou agora completo. Porque nós nos tornamos dependentes de certas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. As experiências servem para que nós venhamos contar histórias e testemunhar de coisas que Deus fez em nós. Mas a convicção parte a partir daquilo que nós compreendemos do Evangelho, entendemos de Jesus Cristo, e a partir da nossa fé somos motivados a viver com Deus, estando bem ou estando mal. Esses dias na faculdade, uma pessoa me disse algo muito interessante. Ele disse assim: Fernando, lá na minha igreja, é um pastor de uma igreja muito grande, em Santo André, uma Assembleia de Deus. E ele disse o seguinte: Fernando, lá na igreja tivemos uma reunião em que as pessoas passaram o final de semana inteirinho e alguns caíam, pulavam e tal. E teve uma pessoa que saiu de lá dizendo o seguinte: a minha vida foi transformada. Essa pessoa não chorou, essa pessoa não gritou, essa pessoa não pulou, essa pessoa não babou, essa pessoa não ficou de cabeça para baixo, ela não plantou bananeira. Essa pessoa, ela saiu de lá dizendo: eu tive encontro com Jesus. E aí o resultado desse encontro foi que esta moça, que tinha uma série de problemas pessoais com um monte de gente, na semana seguinte ela saiu pedindo perdão para todo mundo. Ela saiu dizendo: fulano, eu pequei, eu errei contra você, me perdoe porque eu fiz aquilo outro. Ela não falava com parentes, e ela ligou: olha, eu estou aqui para te pedir perdão, para me humilhar, para reconhecer o quão idiota eu fui por ficar distante de você. Me desculpa. Me perdoa. Me perdoa. O Evangelho na vida desta pessoa significou mais do que uma experiência. Significou uma mudança que levou ela a um novo comportamento. Ela não teve nada de especial, Denilson. Ela não viu um anjo, não teve um raio,
Nada aconteceu aos nossos olhos, mas lá dentro do coração dela, o pão da vida alimentou a alma, o vazio do seu coração, que trouxe satisfação para o seu interior, ao ponto de provocar uma mudança nela que foi incontrolável. Uma certa moça foi fazer uma visita a um determinado país, uma moça que tinha um salário fantástico, de 25 anos, uma moça ganhando mais de 16 mil reais de salário, e ela foi fazer uma visita a um país, e lá naquele país ela teve uma experiência com Deus, e não foi uma experiência transcendente, sim uma experiência com o próximo, porque ela enxergou, Ronaldo, a necessidade do próximo, a angústia do próximo, a dor do próximo, o abismo da alma do próximo, e ela disse, olha, eu não posso sair daqui, eu preciso pregar o evangelho. Passado 30 dias, a moça liga para o seu chefe dessa multinacional, e diz, olha, desculpa, mas eu não volto mais para o Brasil. Como assim? Como assim? Tá bom, fala aí quem te contratou, porque eu cobri a proposta. Vou fazer o seguinte, eu vou te pagar agora 25 mil reais para você voltar. E você vai ocupar um cargo X, e eu vou te dar condições Y, Z, W, volta. Essa moça disse, não volto. Porque não estou aqui por causa do dinheiro. Algo mexeu comigo e produziu transformação. O pão da vida preencheu o abismo da minha alma. Só que quando nós então somos, de alguma forma, somos incomodados por alguma coisa que nós não concordamos, o efeito do evangelho é outro. É dizer para você, ó, você foi lá na igreja, mas eu acho que não é bem isso que você quer, porque a proposta de evangelho é proposta de, primeiro, é restituição. O diabo te roubou? O diabo te roubou? O diabo te roubou em algum lugar? Se prepara. O Senhor vai te restituir. O diabo arrancou de você os teus sonhos? Se prepare, você vai voltar a sonhar. Tá. O que mais eu posso falar? Que eu não tenha falado ainda. Que eu não tenha falado ainda, né? O fato é que a religião pode gerar um efeito contrário, então. Porque se ela toca em valores que eu digo que não podem ser tocados, Wesley, vou dizer, pega lá, eu preciso buscar uma porta que esteja em harmonia com aquilo que eu acredito. E como eu sou uma pessoa materialista e carnal, eu vou buscar uma fé materialista e carnal. Pão da vida? Vida eterna? Imagina! Eu quero é reino eterno. Eu quero é desfrutar do melhor desta vida. Eu já encontrei um piscinão, que nem a Denise lá. Loirão de olhos azuis. Agora eu quero viajar, eu quero ficar passando para tudo quanto é canto dessa vida. Eu quero desfrutar do que existe de melhor. Deus já me deu um piscinão. O fato é que, às vezes, a gente não acredita no evangelho simples e puro, porque entendemos que o contato com as Sagradas Escrituras não é suficiente. Entendemos que o contato, Alan, com a Bíblia Sagrada, o contato com a oração, não é suficiente.
Por que não é suficiente, irmã Vilma? Porque, na verdade, queremos muito mais. Queremos uma vida sem problemas. Queremos uma vida sem prejuízos. Queremos uma vida sem dificuldades. E eu sei como você pode conseguir essa vida. Eu sei como você pode conseguir essa vida. Alguém quer essa vida? Alguém quer essa vida? Sem problemas, sem dificuldades? Alguém quer? Se você quer, vem aqui, eu vou orar por você. E a minha oração vai ser essa assim. Senhor, você quer, Nilson? Senhor, mata o teu filho hoje, Pai. Leva ele, Pai, porque ele não quer mais sofrer aqui nessa terra, Deus. A morte tem que ser rápida também, Deus, porque ele também não quer sofrer tanto com a morte. Me mata porque eu não quero sofrer. Só que a morte também tem que ser rápida, porque também não quero sofrer com a morte. E assim é a nossa vida, gente. Assim eram esses homens que estavam aqui ouvindo a mensagem de Jesus, e uma mensagem que destoava de sua crença, destoava daquilo que eles tinham por verdade. E o fato é que muitos começaram a deixar ele. Muitos começaram a abandonar ele. Esse discípulo Jesus aí não está com nada, porque ele está propondo algo que não cabe dentro da nossa mente, não cabe dentro do nosso coração. Quando Jesus percebe tudo isto, que todo mundo estava indo embora, olha só o versículo 67 do capítulo 6. Então Jesus perguntou aos seus 12, esse psiu é por minha conta. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Eu vejo aqui um Jesus pouco preocupado com a quantidade da sua igreja. Ora, a igreja estava lotada. Todo mundo se achegando por causa dos seus milagres. Aí, de repente, ele começa a falar coisas duras e pesadas. Aí o pessoal começa a ir, embora. Sobra 12. Eu fico imaginando, eu como pastor dessa igreja. O pessoal indo embora. Aí, no final, chega 12. A minha mensagem seria o seguinte, gente, vamos se unir aqui para a gente não perder mais ninguém, né? Vamos se unir aqui para a gente não perder mais ninguém. Porque já foram tantos. Restou 12. Aí o pastor dessa igreja, que é Jesus, ele vai lá e vira para os 12 e fala, vocês não querem também ir embora? Vocês não querem sair também? Olha a preocupação de Jesus com a quantidade da sua igreja. Ele não estava nem aí para isso. E me parece também que no dia a dia, as nossas dificuldades, elas vão fazendo com que essa pergunta surja dentro do nosso coração, dizendo, o fulano, o irmão fulano, o cicrano, você não acha que você precisa largar tudo e aceitar propostas mais fáceis? Por que você não sai da igreja, Aline? Sai da igreja. Deixa o evangelho. Sai da igreja. Alexandre, sai da igreja. Por que ficar na igreja? A igreja prega contra o pecado e você gosta de pecar. A igreja prega contra a safadeza e você gosta de fazer safadeza. A igreja prega contra a fofoca e você tem esse problema. Você gosta de desenvolver assuntos sobre a vida de quem está do seu lado. A igreja prega contra a falta de harmonia, de irmandade, de comunhão, do partir do pão. E você é individualista, você é egoísta. Sai da igreja. É mais ou menos isso, né? Sai da igreja.
Porque essa mensagem é dura demais para você. Ela é dura demais para você? Porque é difícil você aceitar a verdadeira mensagem do Evangelho, Amanda. Fernando, para mim é difícil. É complicado demais. E diante dessa pergunta, Pedro, malandro demais, ele vai olhar para Jesus e vai dar uma resposta em 2 etapas. Veja, por favor, o versículo 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde é que nós vamos? Pedro está dizendo: Senhor, que alternativa nós temos? E chega um ponto da vida que a gente também pensa assim: Pastor Fernando, que alternativa eu vou ter longe de Jesus? Que alternativa eu vou ter longe de Jesus? Nenhuma. E o mesmo Pedro vai dizer o seguinte: diante desta realidade que eu não tenho alternativa, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, só tu tens palavra de vida eterna. E aí, esta resposta, na verdade, é uma apropriação. Pedro está se apropriando do que o próprio Jesus falou no versículo 63. Veja lá, por favor. Ele está se apropriando das palavras do próprio Jesus. Não é uma revelação. Ele está se valendo daquilo que já foi dito. Jesus disse assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Para onde é que eu vou, Senhor? Se só tu tens palavras de vida. Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Se só o Senhor contém a verdade. Só o Senhor tem a verdade. Que alternativa tem o Senhor? Então os discípulos, na figura de Pedro, eles estão entendendo o significado de seguir a Jesus. Não o significado de seguir alguém na área política, mas sim seguir alguém que contém, que tem a vida eterna. E aí, eu pensando nesse texto, o Senhor me fez refletir em alguns benefícios que eu tenho em me tornar um discípulo de Jesus. Alguns benefícios que eu tenho de me tornar um discípulo de Cristo. Porque existe uma diferença enorme entre eu ser um discípulo e eu ser um voluntário na obra do Senhor. Como discípulo, eu sofro e vou até a morte. Como voluntário, eu vou e exerço até o momento que meus braços cansarem. Depois que meus braços cansarem, eu deixei de ser um voluntário. Então, quais são os benefícios de seguir, de ser discípulo de Jesus? Primeiro benefício que eu vejo relacionado à vida dos discípulos. Primeiro, o texto me faz entender que, como discípulo, diante das tempestades da vida, eu tenho certeza que Ele sempre estará comigo. Como discípulo, eu tenho a certeza que diante das tempestades da vida, Ele sempre estará comigo. Não é uma questão só de fé, é uma questão de realidade. Como discípulo de Nilson, eu tenho a certeza de que, diante das tempestades da vida, Jesus sempre estará comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 51, vai mostrar Jesus
com seus discípulos atravessando de um lado para o outro no barco. E de repente, a tempestade começa a chegar naquele barco, nas embarcações que estavam próximo de Jesus. E Jesus dormia na polpa daquele barco. E os discípulos começam a se desesperar e querendo acordar o mestre, dizendo: mestre, mestre, acorda, porque nós vamos naufragar, mestre. A Bíblia diz que aquele barco estava enchendo de água. Aquele barco estava no olho do furacão. Mas diante daquela realidade difícil, diante daquele problema, o Cristo se coloca de pé e diz: ô vento, aquieta-te. Tempestade, acalma-te. E os discípulos olham para ele e dizem: quem é esse? Que até os ventos e a tempestade obedecem. Quem é este? Quem é este? A certeza que eu tenho de quando eu me torno um discípulo de Jesus é que se o meu barco, a minha vida, a embarcação da minha vida encher de água e estiver quase afundando o meu barquinho, meu irmão, o Cristo ressurreto, Ele está comigo passando por essa tempestade, Ele está me ajudando, me fortalecendo, superando as dificuldades dessa tempestade. Pastor, e se meu navio naufragar? Você vai sair do outro lado lá no mar, como Paulo saiu tantas vezes, quebrando tudo, está arrebentando tudo. Está lá Paulo, lá do outro lado, com tudo estourado, tudo arrebentado, acabou tudo. Mas Paulo dizendo: olha gente, nada me separa desse Cristo. Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Ele está comigo. Segundo, o benefício que eu tenho de ser um discípulo de Jesus, em segundo lugar, é que como discípulo, eu tenho acesso aos segredos do coração de Jesus. No livro de João, capítulo 15, versículo 13, está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se eu sou discípulo, eu logo me torno amigo do Senhor. E se eu me torno um amigo de Jesus, eu conheço os segredos do coração de Jesus. E aí o versículo 15 vai dizer assim: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E quais são os segredos do coração de Jesus? O segredo do coração de Jesus é o amor que Deus se manifestou através da cruz pela humanidade. É o amor do Pai, é esta relação de amizade, essa relação em que Ele olha para o ser humano e diz: olha, eu perdoo, apesar dos seus pecados, apesar das suas fragilidades, eu perdoo e te levanto. Mas eu caí, eu errei, eu fracassei, eu pequei, mas eu te perdoo. Mas você deu as costas para mim, lá, quando você fez aquelas escolhas tão cruéis, tão horríveis, não importa, eu te perdoo, eu te restauro, o meu filho morreu por você. Esse acesso é dado porque nós nos tornamos seus discípulos. E eu percebo que, em último lugar, o benefício de se tornar um discípulo de Jesus é o benefício de fazer parte da missão de Deus. O benefício de se tornar um discípulo de Jesus é o benefício de fazer parte da missão de Deus.
Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vivo mais sem um propósito. Minha vida tem um sentido. E esse sentido é aquilo que eu posso oferecer para o meu próximo. Você pode oferecer algo para alguém, Débora. Você tem algo dentro de si, Vilma. Você tem algo dentro de si, Regiane. Você tem algo dentro de si que você pode oferecer para alguém, meu irmão. Você possui algo, alguma coisa que alguém precisa. Diante disso, dessa reflexão que a gente faz nessa noite, eu quero levá-lo a compreender que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Mas existem benefícios de ser discípulos de Jesus. Existem benefícios de ser um discípulo de Jesus. Aceite esses benefícios. Não diga não a esses benefícios. Deixe de ser um seguidor de Jesus. Sua vidinha é muito legal, viu? É muito atraente até. Você vive do bom e do melhor. Mas você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Ou você o encontrou no caminho e porque todo mundo estava seguindo, você falou, então vamos seguir, né? Já que está indo tudo bem, vamos seguir, vamos seguir.